Teve a vitória do São Paulo, hein, Bruno Prado? Sim. Zubeldia voltou a vencer, hein? O homem voltou com uma falha patética do Jandrei, com direito a pedido de desculpa. E se eu não me engano, foi aquela criança que tá olhando ali pro celular, Bruno Prado, que disse que o Jandrei é super bom com os pés. Ele falou aqui no programa. Tem que é o pé, passe, tem zagueiro. Ontem eu lembrei tanto de você. Confiança, tanta confiança. Você já viu que zagueiro erra também com o pé? Já. Mas eu não vou negar pra você que quando eu vi aquele lance, eu só lembrava de você. Ele é bom com os pés. Aí eu falei, nossa, que precisão. E falando do São Paulo, ontem vitória contra o Criciúma por 2-1 no Morumbi. O São Paulo não vencia há 4 jogos, eram 2 empates e 2 derrotas nas últimas partidas. Ontem conseguiu uma vitória, um gol logo no início, né, do Alisson, esse gol que a gente mais rápido do... 1 minuto, né, jogada do Lucas. 59, mais rápido do Campeonato Brasileiro. O gol mais rápido do Brasileirão. Esse ano. E o Alisson marcou, e depois o Luciano fez 2-0 ainda na primeira etapa, e só no finalzinho aí, num tiro de meta que o Jandrei bateu muito mal, saiu o gol do Criciúma, do Arthur Caíque, mas o São Paulo conseguiu vencer no Morumbi, depois dessa sequência de resultados ruins, que vinha numa sequência invicta, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Vasco, aí já começou também um drama, porque perdeu 2 jogos, voltou a vencer, né, Vamp? O Campeonato Brasileiro, Bruno, é aquilo, né? É assim, você vê o Criciúma vem de uma vitória diante do Botafogo. Sim. Em casa. O São Paulo vem de uma derrota pro Vasco, né? O Vasco já vai lá na Bahia, perde pro Bahia. O Flamengo perdeu do Juventude, oscila muito, fez o dever de casa. O Palmeiras levou 3 do Fortaleza. Quer dizer, voltou essa jogada aí do gol ensaiado, treinamento aí, né, jogada ensaiada. Tava uma partida muito tranquila, até que o Jandrei, né, que eu falo que é bom com o pé, quebrou a bola errada, aí ficou ali aqueles minutos assim tenso, né? A gente acabou de ver na Eurocopa agora, ele tá tirando a Croácia no último lance. Mas o São Paulo merecia ganhar mesmo, pelo que fez. Foi uma partida que o São Paulo dominou, controlou o jogo. A gente sabe que o campeonato do Criciúma é outro, apesar de ter um técnico também, que eu acho que é o terceiro do país. O Tencati já está lá há 3 anos. 3 anos também, né? Quase igual o Abel e o outro que tem 3. O Vojvoda. Né? Se manter ali de volta na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi justo a vitória do São Paulo. Ô, Mauro, é justo, né? Foi tranquilo. Foi justo, tranquilo. Apesar O susto foi quando o Jandrei errou. Sim, que já estava. Até então estava tranquilo. Tudo tranquilo. Gol com 1 minuto, né? Isso já ajuda. E o Alisson jogando muito, né? Jogando muito, vem mantendo uma regularidade. O São Paulo não teve grandes problemas, Mauro, mas eu queria falar com você até essa coisa, né? Que é um campeonato que tem uma instabilidade, é um calendário pesado para todo mundo. Eu acho que às vezes falta um pouco de noção também do nível do time. O time do São Paulo é um bom time, mas às vezes quando... Isso não acontece só com o São Paulo, é que o São Paulo foi o dessa semana. Quando o time pega uma sequência boa aí de resultados, São Paulo ficou vários jogos sem perder, eu acho que às vezes superestimam algumas coisas e depois cobram também que o time seja sempre muito regular. E o time não é isso. Aí perdeu 2 e voltou a vencer. O que você pensa sobre isso? Você acha que às vezes falta um pouco de noção do que é o campeonato e do que são os times? Eu estava vendo uma postagem na rede social do Alexandre Grisberti, da Anotações Tricolores, né? E ele escreveu o seguinte: não fosse o gol do Criciúma, nesse erro do Jandrei, a campanha do São Paulo nessa altura do Brasileiro nesse ano seria rigorosamente igual ao do ano passado. Sim. Rigorosamente igual, até do saldo de gols e tudo. Quer dizer, tem um golzinho a mais sofrido. Só que esse ano ele já ganhou partida fora de casa, né? O ano passado ele ganhou só gol do Bahia. Mas perdeu em casa, por exemplo. Perdeu pro Fortaleza, Cuiabá. Ou seja, mudou um pouco isso, né? Pontuou fora, mas menos em casa. Mas os números absolutos são iguais. Você sempre fala isso, né? A semelhança de uma temporada com outra. Ano passado, parecido, quer dizer, é uma certa uniformidade com relação a números em determinados momentos. E o São Paulo tem um time hoje um pouco mais qualificado, mas de fato, às vezes é superestimado porque ganhou uma competição nacional. Ganhou uma Copa do Brasil, então as pessoas começam a cobrar automaticamente como se isso fizesse para o São Paulo um time melhor do que ele é. Um elenco melhor do que é. E ontem tinha uma vitória tranquila e tudo, tomou um susto no final, houve um momento de tensão após esse gol. Eu acho que isso porque foi um gol dado, né? Acho que isso que é o pior, porque o torcedor está ali numa boa. 2-0, vai acabar, vou para casa agora, 3 pontos, 4 jogos sem vencer, finalmente voltamos a ganhar, e de repente o goleiro faz uma bobagem dessa.
Aí você fala, pelo amor de Deus, aí passa o final do jogo com medo de acontecer Até a gente que estava vendo uma bola vadia ali dentro do gol. Jogo, eu digo, eu vi agora Itália e Croácia. Falei, vai pipocar daqui a pouco. Quando eu falo pipocar uma bola ali da área, começou a jogar e acontece mesmo. Então, acho que assim, estragou um pouco a noite do São Paulino, né? Tanto que o Jandrei foi muito vaiado no final, o pessoal ficou bem jogadores abraçados, tudo. Mas foi uma lambança morta, né? Os colegas ajudarem ali, darem força, acho natural, até legal. Contra o Vasco ele foi mal também. Mas não dá, cara. E contra o Corinthians também, aquele gol do Igor Coronado também, foi um bracinho de jacaré ali, né? O goleiro pequeno, né? Não um goleiro muito alto, né? Aquela bola, para mim, um goleiro maior defendeu. O Carlos Miguel, se fosse o goleiro do São Paulo naquele jogo, talvez defendesse aquela bola, que é um goleiro de maior envergadura e tudo mais, goleiro maior. Mas eu concordo com você, eu acho que o São Paulo, às vezes, ele acaba sendo cobrado por mais do que ele pode oferecer. E aí tem um agravante aí, né? A cobrança ficou maior porque o time teve uma sequência de jogos invictos com o técnico Zubeldia. Mas uma hora ia acabar, uma hora ia perder. Só que teve uma sequência depois ruim, 4 jogos sem vitória, derrota em casa. E a derrota para o Vasco foi uma vergonha, Foi terrível. Aquilo foi uma vergonha, uma atuação muito vergonhosa. Pega o Bahia agora no final de semana, né? Bahia. Sem o Zubeldia no banco que tomou o 3º cartão. Sim, tá suspenso o Zubeldia, não vai ficar no banco. Vai enfrentar o Rogério. E até essa coisa do São Paulo das campanhas, no brasileiro elas são muito parecidas nos últimos 3 anos, aí vamos ver se outro padrão vai se repetir. No segundo turno, nos últimos 2 anos, o time caiu, porque começou a priorizar as Copas, né? E vamos ver se isso vai acontecer de novo. Até no Paulista, eu lembro que eu fui olhar, que eu tinha mais ou menos essa noção, a campanha na primeira fase, aquela fase de 12 rodadas intermináveis do Paulista, acho que a de 22, 23 e 24, tem 2 que são exatamente o mesmo número de pontos e outra que é 1 ponto a mais ou a menos. Até no Paulista é a mesma coisa, assim, 22, 23, 24, a diferença é de 1 ponto em uma das edições aí, e 2 delas têm a mesma pontuação. Ou seja, o time é isso, né, que não acho que é ruim, mas é isso. Nos mata-matas tem ido bem, mesmo em 22, não foi campeão, mas chegou numa final, chegou numa semifinal, e no ano passado ganhou um dos mata-matas, né, e esse ano vai, quem sabe, no mata-mata tentar alguma coisa. Também na Sul-Americana, né, caiu lá para a LDU. Nas quartas. Nas quartas de final. Sim, caiu nas quartas, nos pênaltis para a LDU, do Zubeldia, né, que era... Isso. O treinador até tomou lá em Quito, até saiu barato aquele 2-1, depois ganhou de 1-0 aqui com o gol do Arboleda e perdeu nos pênaltis, que o Rames chutou o pênalti para fora, né? O Rames Rodrigues que errou o pênalti naquela decisão contra a LDU. Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, ele fala sobre o jogo de ontem, a vitória do São Paulo contra o Criciúma. Creo que hicimos primer tiempo según lo planeado, poniéndome en la piel de nuestros hinchas. Ese tipo de juego siempre le va a gustar más porque es un juego donde atacás el arco contrario, donde generás falta, donde gambeteás. Entonces tanto Luca como Ferreira tenían esa misión de atacar de afuera hacia adentro para que la línea de 5 de ellos tenga problemas de qué jugador tomar cuando ellos venían en conducción. Si uno ataca muy lineal por afuera, la línea de 5 puede contenerte, pero atacando con gambetas hacia adentro o espacio, digamos, en conducción hacia adentro, es un problema, porque ¿quién salta con la marca? Entonces, de esa manera creo que provocamos más de un dolor de cabeza. Pero bueno, siempre dentro de un partido dificilísimo, ellos venían bien, Criciúma venía bien, venía de victorias importantes, salvo al final, me parece que el equipo controló más el partido que lo que pudimos sufrir, ¿no? Salvo los últimos minutos, ese ya sufrimos un poco, ¿no? Pero hicimos un buen trabajo. Bom, aí o Zubeldia falando do jogo, acho até que a gente já pode chamar uma outra sonora do Zubeldia para entrar num assunto aqui, né? Porque nessa semana o São Paulo perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Vasco, claro, 2 resultados ruins, tomou 4 do Vasco. Mas começou aquela coisa de que está tendo problema no vestiário, que os jogadores não estão felizes com o técnico. Falou-se muito disso nesses dias, não completou nenhuma agora, completou uma semana, da derrota para o Cuiabá, foi na quarta passada. E o Zubeldia falou sobre isso, ele foi perguntado sobre isso e respondeu essa questão. No, la verdad que
Ningún problema. Yo vengo de dos procesos bastante largos, 3 años y medio en Lanús, casi 2 años en Liga de Quito. Imagínense por las distintas situaciones que hemos pasado. Yo creo que cuando uno gana 2 o 3 partidos hay que sobrellevar esa situación de una manera, y cuando le toca en 4 partidos sumar 2 puntos, también hay que saber sobrellevarla. De otra manera, pero hay que saber sobrellevarla. Esta no es ni la primera ni va a ser la última vez que uno tenga que manejar estas situaciones, ¿no? Tanto a favor como en contra. Llevamos muchos años, piense que nosotros llevamos 15, 16 años trabajando. Entonces, los que puedan comentar en redes sociales, ya hoy en día es casi una obviedad, porque cuando se gana te posicionan allá arriba y cuando se pierde se generan un montón de hipótesis. Así que así está el mundo actual, ¿no? Así está el mundo actual. Y al venir de 2 procesos muy largos, estas situaciones ya las vemos como algo normal. Pero lo más importante de todo esto es que me he encontrado con gente muy buena internamente en el club. Y ahí sí pongo en esa bolsa dirigentes, pongo toda la gente que trabaja en el club, pongo los jugadores, por supuesto, y pongo todo el staff, desde el utilero, departamento médico, cuerpo técnico. Pero también nosotros sabíamos que estábamos en deuda, que cuando vos sumás 2 puntos sobre 4 partidos, y bueno, genera un poquito de efervescencia. É normal. Bom, aí o Zubeldia falando, né? Ele falou em espanhol, então vale destacar assim alguns pontos que eu acho que são mais importantes, né? Ele fala que o time estava em dívida mesmo com o torcedor, que os últimos jogos foram ruins, mas ele diz que não tem problema nenhum no vestiário, com atletas, que isso não teve nenhum problema. E aí ele fala que essa parte eu acho que é bem interessante. Quando ganha, te colocam no topo. E quando perde, gera um monte de hipóteses. Assim está o mundo atual. Ele fala, venho de 2 trabalhos longos, mas a gente sabe o que está fazendo. Quando soma só 2 pontos em 4 partidas, gera um pouco de efervescência, que é natural, né? O time grande tropeça, mas realmente criou-se, né? Até o jogo do Cuiabá, ninguém falava que não gostava do treinador, essas coisas todas. Aí, de repente, em uma semana, não gostam do técnico, não sei o quê. É uma coisa que realmente não faz tanto sentido. Ô, Vampeta, você como atleta que conviveu em vestiário, 2 derrotas, de repente era tudo espetacular e já começa um monte de conversa. Não, esse não gosta, esse está insatisfeito. Como é que é essa coisa no dia a dia, nos momentos de derrotas? Me surpreendeu quando saiu essa história, né? São Paulo vinha aí ganhando, o meu dia, o pessoal falando, você vê, olha, ele pegou o metrô, andou de não sei o quê, tá seguindo aí a cartilha para conhecer São Paulo, o Rodrigo Nestor que passa para ele, onde tem que ir, vai no Ibirapuera, vai... acho que foi mais história. O São Paulo vem de 2 derrotas, retoma o caminhão das vitórias. O Campeonato Brasileiro se perde grande, a gente sabe que o São Paulo, na minha opinião, é plantel para terminar ali entre os 5 primeiros, 6 primeiros, né? Então, foi mais pela derrota, né? Pelas 2 derrotas, veio um sapé-caiá bonito do Vasco, ele estava na zona de rebaixamento. E agora? Aí gerou isso tudo. É uma situação aí do Zubeldia, né? Que eu defendi tanto, né, Bruno? Bastante. Você, Mauro César, Flávio Prado me alertavam. Calma. Menos um pouco. E eu perdi a calma. Eu ia pra minha euforia. Mas voltou a ganhar. Só que o que você tá falando, né? O cara fica 12 jogos sem perder.
Quando perde 2, tudo bem. O jogo contra o Cuiabá foi ridículo. Do Vasco também, os jogos foram ruins, né? Foi ridículo. O do Vasco foi ridículo. Mas, porra, o cara não ganhou crédito com 12 jogos sem perder. E aí é o que eu concordo com você. Aí já começa. E aí, eu acho que assim como na situação do... Que o Mauro fala muito de contratação, tem o jogador também que aproveita o deslize quando não tá recebendo vaga e pode falar com o jornalista amigo. Ó, o cara é babaca, o cara não é firme. Pra já vazar notícia ruim porque ele não tá recebendo vaga, porque ele não tá jogando. Eu acho que pode ter isso também, porque não é normal. O cara 12 jogos sem perder. Perdeu 2, começa a sair um bando de coisa na mídia. Né, que não tinha ambiente, que tinha jogador aí que tava chateado com o Zubeldia. A gente já mostrou a declaração dele, Bruno? Já. Sobre essa situação, Sim. Porque ele fala, ele explicou e ele fez esse São Paulo jogar melhor, na minha opinião. Ele tá conseguindo uma campanha. Se a gente for ver aqui, ó, a colocação do São Paulo, Bruno, nesse momento. Tá em 6º, se eu não me engano. É o 6º, eu tenho aqui na pauta, ó. Vamos ver aqui. É o 7º. 7º, né? O São Paulo é o 7º colocado. Normal. É uma pontuação ali normal pro São Paulo. Passou bem na Libertadores. Sim. Né, que foi líder do grupo, vai decidir grande parte dos seus jogos dentro de casa, porque vai jogar o segundo jogo dentro de casa. Então, eu acho também que criou-se uma crise muito cedo por causa da goleada também pro Vasco, que não estava ganhando de ninguém. Né? Que foi 4-1. Foram 2. Os jogos com Cuiabá e Vasco foram realmente muito ruins. Mas também é verdade que o time jogou mal em alguns jogos, que ganhou também. Né? Contra o Cruzeiro mesmo, achei que foi um jogo que São Paulo ganhou muito pela expulsão do jogador do Cruzeiro. Contra o Inter, o jogo foi ruim, foi um 0-0, o jogo foi ruim dos dois lados. Então, aí bastaram 2 resultados. Até quarta passada não tinha nenhum problema, todo mundo ama o técnico, coisa boa, o cara anda de metrô, o cara faz não sei o quê. E aí, uma semana, por causa de 2 derrotas, começou-se a criar um monte de especulação, um monte de coisa. Não tem nada. Assim, é um time bom, que vai ter altos e baixos. Vai ter jogos que ele vai surpreender porque jogou muito bem, aí vai ter jogos que ele vai surpreender porque jogou muito mal. O jogo do Vasco realmente tomou 4-1 merecidamente. O segundo tempo foi terrível. Mas de vez em quando vai fazer um jogo acima. Eu acho que às vezes, eu falei aqui, superestimam por alguns resultados. O título da Copa do Brasil, a sequência de 12 jogos, e aí exageram, jogam lá pra cima. Nossa, um time agora é fantástico. E depois, quando perde, também exageram. É um bom time que vai brigar, se levar o campeonato a sério, e a sério eu digo, não priorizar totalmente as Copas como fez no ano passado, vai brigar por vaga em Libertadores, não é time para ser campeão brasileiro por pontos corridos, e que nas Copas, com uma mobilização grande, Morumbi cheio, um ambiente que o São Paulo tem conseguido fazer bem no Morumbi, ele pode chegar longe, como chegou nos últimos 2 anos. Então acho que a cara do time, ela é muito parecida já há um bom tempo. E a gente falava aqui, quando você não estava, a pontuação. O Mauro até trouxe um dado, né, que ele ouviu ontem, que se ele não toma aquele gol do Criciúma ontem no final, seria igual à campanha do ano passado, até em gols marcados e sofridos. Ou seja, é um padrão, assim. O time é assim. E eu incluiria até 22, 23 e 24. As últimas 3 temporadas são muito parecidas, com as suas qualidades e os seus defeitos. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias atualizadas do São Paulo. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Quando você for se inscrever, você ativa o sininho de notificação, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente for postar, tá bom? Compartilha também com a galera aí, para eles ficarem por dentro. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.